Sermão de quarta-feira de cinzas, pregado em Roma por reverendíssimo padre Antônio Vieira, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, ano de 1672. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Memento homo quia purvis es et in pulverem reverteris. Duas coisas prega hoje a igreja a todos os mortais, ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Mas uma de tal maneira certa e evidente que não é necessário entendimento para crer. Outra de tal maneira certa e dificultosa que nenhum entendimento basta para a alcançar. Uma é presente, outra futura, mas a futura vem aos olhos, a presente não alcança o entendimento. E que duas coisas enigmáticas são estas? Purvis es et in pulverem reverteris. Sois pó, e em pó vos haveis de converter. Sois pó é a presente, em pó vos haveis de converter é a futura. O pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, vem nos olhos. O pó presente, o pó que somos, nem os olhos o veem, nem o entendimento o alcança. Que me diga a igreja que hei de ser pó in pulverem reverteris, não é necessário fé nem entendimento para o crer. Naquelas sepulturas, ou abertas ou cerradas, o estão vendo os olhos. Que dizem aquelas letras? Que cobrem aquelas pedras? As letras dizem pó, as pedras cobrem pó, e tudo o que ali há é o nada que havemos de ser, tudo pó. Vamos para maior exemplo e maior horror a esses sepulcros recentes do Vaticano. Se perguntar-lhes de quem são pó aquelas cinzas, responder-vos-ão os epitáfios que só as distinguem. Aquele pó foi Urbano, aquele pó foi Inocêncio, aquele pó foi Alexandre, e este, que ainda não está de todo desfeito, foi Clemente. De sorte que para eu crer que hei de ser pó, não é necessário fé nem entendimento, basta a vista. Mas que me diga e me pregue hoje a mesma igreja, regra da fé e da verdade, que não só hei de ser pó de futuro, senão que já sou pó de presente, purvis es. Como o pode alcançar o entendimento se os olhos estão vendo o contrário? É possível que estes olhos que veem, estes ouvidos que ouvem, esta língua que fala, estas mãos e estes braços que se movem, estes pés que andam e pisam, tudo isto já hoje é pó? Purvis es. Argumento à igreja com a mesma igreja, memento homo. A igreja diz-me e supõe que sou homem, logo não sou pó. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. Pois como é pó o vivente? O pó sente? Não. Pois como é pó o sensitivo? O pó entende e discorre? Não. Pois como é pó o racional? Enfim, se me concedem que sou homem, memento homo, como me pregam que sou pó, quia purvis es? Nenhuma coisa nos podia estar melhor que não ter resposta nem solução a esta dúvida. Mas a resposta e a solução dela será a matéria do nosso discurso. Para que eu acerte a declarar esta dificultosa verdade e todos nós saibamos aproveitar deste tão importante desengano, peçamos àquela Senhora que só foi exceção deste pó, se digne de nos alcançar graça. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Enfim, senhores, não só havemos de ser pó, mas já somos pó. Purvis es.
todos os embargos que se podiam pôr contra esta sentença universal são os que ouvistes. Porém, como ela foi pronunciada definitiva e declaradamente por Deus ao primeiro homem e a todos os seus descendentes, nem admite interpretação, nem pode ter dúvida. Mas como pode ser? Como pode ser que eu que o digo, vós que ouvis, e todos os que vivemos, sejamos já pó, por vicés? A razão é esta: o homem, em qualquer estado que esteja, é certo que foi pó e há de tornar a ser pó. Foi pó e há de tornar a ser pó, logo é pó. Porque tudo que vive nesta vida não é o que é o que foi e o que há de ser. Ora, vede, no dia aprazado em que Moisés e os magos do Egito haviam de fazer prova e ostentação de seus poderes diante de El-Rei Faraó, Moisés estava só com Arão de uma parte e todos os magos da outra. Neu sinal, o rei mandou Moisés a Arão que lançasse sua vara em terra. E converteu-se subitamente em uma serpente viva e tão temerosa como aquela de que o mesmo Moisés no deserto se não dava por seguro. Fizeram todos os magos o mesmo. Começam a saltar e a ferver serpentes. Porém a de Moisés investiu e avançou a todas elas, intrépida e senhorilmente. E assim, vivas como estavam, sem matar nem despedaçar, comeu e engoliu a todas. Refere o caso à Escritura e diz estas palavras: Devoravit virga Aaron virga Seorum. A vara de Arão comeu e engoliu as dos egípcios. Êxodo 7:12. Aqui reparo, parece que não havia de dizer a vara, senão a serpente. A vara não tinha boca para comer, nem dentes para mastigar, nem garganta para engolir, nem estômago para recolher tanta multidão de serpentes. A serpente em que a vara se converteu, sim, porque era um dragão vivo, voraz e terrível, capaz de tamanha batalha e de tanta façanha. Pois por que diz o texto que a vara foi a que fez tudo isto e não a serpente? Porque cada um é o que foi e o que há de ser. A vara de Moisés, antes de ser serpente, foi vara, e depois de ser serpente, tornou a ser vara. E serpente que foi vara e há de tornar a ser vara, não é serpente, é vara, virga Aaron. É verdade que a serpente naquele tempo estava viva, e andava e comia, e batalhava, e vencia, e triunfava, mas como tinha sido vara e havia de tornar a ser vara, não era o que era o que fora e o que havia de ser. Virga. Ah, serpentes astutas do mundo vivas e tão vivas, não vos fieis da vossa vida, nem da vossa viveza. Não sois o que cuidais, nem o que sois. Sois o que fostes e o que haveis de ser. Por mais que vós vejais agora um dragão coroado e vestido de armas douradas, com a cauda levantada e retorcida, açoitando os ventos, o peito inchado, as asas estendidas, o colo encrespado e soberbo, a boca aberta, dentes agudos, língua trifurcada, olhos cintilantes, garras e unhas rompentes. Por mais que se veja esse dragão já tremular na bandeira dos lacedemônios, já passear nos jardins das Hespérides, já guardar os tesouros de Midas, ou seja, dragão volante entre os meteoros, ou dragão de estrelas entre as constelações, ou dragão de divindade afetada entre as hierarquias. Se foi vara e há de ser vara, é vara. Se foi terra e há de ser terra, é terra. Se foi nada e há de ser nada, é nada. Porque tudo que vive neste mundo é o que foi e o que há de ser. Só Deus é o que é. Mas por isso mesmo, notai, apareceu Deus ao mesmo Moisés nos desertos de Madian. Manda o que leve a nova da liberdade ao povo cativo
E perguntando Moisés quem havia de dizer que o mandava para que lhe dessem crédito, respondeu Deus e definiu-se: Ego sum qui sum, eu sou o que sou. Dirás que o que é te manda. Qui est misit me ad vos, qui est, o que é? E que nome ou que distinção é esta? Também Moisés é o que é, também Faraó é o que é, também o povo com que há de falar é o que é. Pois se este nome e esta definição toca a todos e a tudo, como a toma Deus só por sua? E se todos são o que são e cada um é o que é, por que diz Deus não só como atributo, senão como essência própria da sua divindade? Ego sum qui sum, eu sou o que sou. Excelentemente São Jerônimo, respondendo com as palavras do Apocalipse: Qui est et qui erat et qui venturus est. Sabeis por que diz Deus ego sum qui sum? Sabeis porque só Deus é o que é? Porque só Deus é o que foi e o que há de ser. Deus é Deus e foi Deus e há de ser Deus. E só quem é o que foi e o que há de ser é o que é. Qui est et qui erat et qui venturus est, ego sum qui sum. De maneira que quem foi é o que foi e o que há de ser é o que é, e este é só Deus. Quem não é o que foi e o que há de ser, não é o que é o que foi e o que há de ser. E esses somos nós. Olhemos para trás. Que é o que fomos? Pó. Olhemos para diante. Que é o que havemos de ser? Pó. Fomos pó e havemos de ser pó? Pois isso é o que somos, purvis es. Eu bem sei que também há Deus esta terra, e que esta terra onde estamos foi a pátria comum de todos os deuses, ou próprios ou estrangeiros. Aqueles deuses eram de diversos metais. Estes são de barro, ou cru, ou mal cozido, mas deuses. Deuses na grandeza, deuses na majestade, deuses no poder, deuses na adoração. E também deuses no nome. Ego dixi dii estis. Mas se houver, que pode haver, se houver algum destes deuses que cuide ou diga ego sum qui sum, olhe primeiro o que foi e o que há de ser. Se foi Deus e há de ser Deus, é Deus. Eu o creio e o adoro. Mas se não foi Deus, nem há de ser Deus, se foi pó e há de ser pó, faça mais caso da sua sepultura que da sua divindade. Assim eu disse e os desenganou o mesmo Deus que lhe chamou deuses. Ego dixi dii estis, vos autem sicut homines moriemini. Quem foi pó e há de ser pó, seja o que quiser e quanto quiser, é pó. Purvis es. Parece-me que tenho provado a minha razão e a consequência dela. Se a quereis ver praticada em próprios termos, sou contente. Praticaram este desengano dois homens que sabiam mais de nós que nós, Abraão e Jó. Um outro memento como o nosso dizia a Deus: Memento queso, quod sicuit lutum feceris me, et in pulverem deduces me. Lembrai-vos, Senhor, que me fizestes de pó, e que em pó me haveis de tornar. Abraão, pedindo licença ou atrevimento para falar a Deus, loquar ad Dominum cum sim purvis et cinis, falar-vos-ei, Senhor, ainda que sou pó e cinza. Já vedes a diferença dos termos, que não pode ser maior, nem também mais natural ao nosso intento. Jó diz que foi pó e há de ser pó. Abraão não diz que foi pó nem que há de ser pó, senão que já é pó, cum sim purvis et cinis. Se um destes homens fora morto e outro vivo, falavam muito propriamente, porque todo vivo pode dizer eu fui pó e hei de ser pó. E um morto, se falara, havia de dizer eu já sou pó. Mas Abraão, que disse isto, não estava morto, senão vivo como Jó. E Abraão e Jó não eram de diferente metal, nem de diferente natureza.
Pois se ambos eram da mesma natureza e ambos estavam vivos, como diz um que já é pó e outro não diz que o é, senão que o foi e que o há de ser? Por isso mesmo, porque Jó foi pó e há de ser pó, por isso Abraão é pó. Em Jó falou a morte, em Abraão a vida, em ambos a natureza. Um descreveu-se pelo passado e pelo futuro, o outro definiu-se pelo presente. Um reconheceu o efeito, o outro considerou a causa. Um disse o que era, o outro declarou o porquê. Porque Jó e Abraão e qualquer outro homem foi pó e há de ser pó, por isso já é pó. Fostes pó e haveis de ser pó como Jó? Pois já sois pó como Abraão, como se impurvis et is. Tudo temos no nosso texto, se bem se considera, porque as segundas palavras dele não só contêm a declaração, senão também a razão das primeiras. Purvis es, sois pó. E por quê? Porque in purverem reverteris, porque fostes pó e haveis de tornar a ser pó. Esta é a força da palavra reverteris, a qual não só significa o pó que havemos de ser, senão também o pó que somos. Por isso não diz converteris, converter-vos-eis em pó, senão reverteris, tornareis a ser o pó que fostes. Quando dizemos que os mortos se convertem em pó, falamos impropriamente, porque aquilo não é conversão, é reversão, reverteris, é tornar a ser na morte o pó que somos no nascimento. É tornar a ser na sepultura o pó que somos no campo damasceno. E porque somos pó e havemos de tornar a ser pó, in purverem reverteris, por isso já somos pó, purvis es. Não é exposição minha, senão formalidade do mesmo texto com que Deus pronunciou a sentença de morte contra Adão. Donec reverteris in terram de quassumptus es, cuia purvis es. Até que tornes a ser a terra de que fostes formado, porque és pó. De maneira que a razão e o porquê de sermos pó, cuia purvis es, é porque somos pó e havemos de tornar a ser pó. Donec reverteris in terram de quassumptus es. Só parece que se pode opor ou dizer em contrário que aquele donec, até que, significa tempo em meio entre o pó que somos e o pó que havemos de ser. E que neste meio tempo não somos pó. Mas a mesma verdade divina que disse donec, disse também purvis es. E a razão desta consequência está no reverteris, porque a reversão com que tornamos a ser o pó que fomos começa circularmente, não do último, senão do primeiro ponto da vida. Notai? Esta nossa chamada vida não é mais que um círculo que fazemos de pó a pó, do pó que fomos ao pó que havemos de ser. Uns fazem o círculo maior, outros menor, outros mais pequeno, outros mínimo, de útero translatus ad tumulum. Mas ou o caminho seja largo, ou breve ou brevíssimo, como é círculo de pó a pó, sempre e em qualquer parte da vida somos pó. Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, quanto mais se aparta dele, tanto mais se chega para ele. E quem quanto mais se aparta, mais se chega, não se aparta. O pó que foi nosso princípio, esse mesmo e não outro, é o nosso fim. E porque caminhamos circularmente deste pó para este pó, quanto mais parece que nos apartamos dele, tanto mais nos chegamos para ele. O passo que nos aparta, esse mesmo nos chega. O dia que faz a vida, esse mesmo a desfaz. E como esta roda que anda e desanda juntamente sempre nos vai moendo, sempre somos pó. Por isso, quando Deus intimou a Adão a reversão ou revolução deste círculo, donec reverteris, das premissas, pó foste, pó serás, tirou por consequência, pó és, cuia purvis es.
assim que desde o primeiro instante da vida até o último, nos devemos persuadir e assentar conosco que não só somos e havemos de ser pó, senão que já o somos e por isso mesmo. Foste pó e has de ser pó? És pó, purvis és. Ora, suposto que já somos pó e não pode deixar de ser, pois Deus o diz, perguntar-me-eis, e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos? Os mortos são pó, nós também somos pó. Em que nos distinguimos uns dos outros? Distinguimos-nos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda, os mortos são pó que jaz e que acha. Estão essas praças no verão cobertas de pó. Dá um pé de vento, levanta-se o pó no ar, e que faz? O que fazem os vivos, e muitos vivos? Não aquieta o pó, nem pode estar quedo. Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela, já vai adiante, já torna atrás. Tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo cega, tudo penetra. Em tudo e por tudo se mete, sem aquietar nem sossegar um momento, enquanto o vento dura. Acalmou o vento, cai o pó, e onde o vento parou, ali fica. Ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha. Não é assim? Assim é? E que pó e que vento é este? O pó somos nós, cuia purvis est. O vento é a nossa vida, cuia ventus est vita mea. Deu o vento, levantou-se o pó, parou o vento, caiu. Deu o vento, eis o pó levantado, estes são os vivos. Parou o vento, eis o pó caído, estes são os mortos. Os vivos pó, os mortos pó, os vivos pó levantado, os mortos pó caído, os vivos pó com vento, e por isso vãos, os mortos pó sem vento, e por isso sem vaidade. Esta é a distinção, e não há outra. Nem cuide alguém que é isto metáfora ou comparação, senão realidade experimentada e certa. Forma Deus de pó aquela primeira estátua, que depois se chamou corpo de Adão. Assim o diz o texto original: Formavi Deus hominem de pulvere terrae. A figura era humana e muito primorosamente delineada, mas a substância ou a matéria não era mais que pó. A cabeça pó, o peito pó, os braços pó, os olhos, a boca, a língua, o coração, tudo pó. Chega-se, pois, Deus à estátua, e que fez? Inspirave que infate meios, assoprou-a. E tanto que o vento do assopro deu no pó, et factus est homo in animam viventem. Eis o pó levantado e vivo, já é homem, já se chama Adão. Ah, pó, se aquietaras e pararas aí. Mas pó assoprado e com vento, como havia de aquietar? Ei-lo abaixo, ei-lo acima e tanto abaixo, dando uma tão grande volta e tantas voltas. Já senhor do universo, já escravo de si mesmo, já só, já acompanhado, já nu, já vestido, já coberto de folhas, já de peles, já tentado, já vencido, já homiziado, já desterrado, já pecador, já penitente, e para maior penitência, Pai, chorando os filhos, lavrando a terra, recolhendo espinhos por frutos, suando, trabalhando, lidando, fatigando, com tantos vai-vens do gosto e da fortuna, sempre em uma roda viva. Assim andou levantado o pó enquanto durou o vento. O vento durou muito, porque naquele tempo eram mais largas as vidas, mas ao fim parou. E que lhe sucedeu no mesmo ponto a Adão? O que sucede ao pó? Assim como o vento o levantou e o sustinha, tanto que o vento parou, caiu. Pó levantado, Adão vivo, pó caído, Adão morto. Et mortus est. Este foi o primeiro pó e o primeiro vivo e o primeiro condenado à morte. E esta é a diferença que há de vivos a mortos
e de pó a pó. Por isso, na Escritura, o morrer se chama cair e o viver levantar-se. O morrer cair, vos autem sicut homines moriemini, et sicut unus de principibus cadetis. O viver levantar-se, adolescens tibidico, surge, se levantados vivos, se caídos mortos, mas ou caídos ou levantados, ou mortos ou vivos, pó. Os levantados, pó da vida, os mortos, pó da morte. Assim o entendeu e notou Davi, e esta é a distinção que fez quando disse: In pulvere mortis deduxiste-me, levastes-me, Senhor, ao pó da morte. Não bastava dizer in pulverem deduxisti, assim como in pulverem reverteris. Se bastava, mas disse com maior energia: in pulverem mortis, ao pó da morte, porque há pó da morte e pó da vida. Os vivos que andamos em pé somos o pó da vida. Pulvis es. Os mortos que jazem na sepultura são o pó da morte. In pulverem reverteris. À vista desta distinção tão verdadeira e deste desengano tão certo, que posso eu dizer ao nosso pó, senão o que lhe diz a Igreja: memento homo. 2 mementos hei de fazer hoje ao pó. Um memento ao pó levantado, outro memento ao pó caído. Um memento ao pó que somos, outro memento ao pó que havemos de ser. Um memento ao pó que me ouve, outro memento ao pó que não pode ouvir. O primeiro será o memento dos vivos, o segundo dos mortos. Aos vivos, que direi eu? Digo que se lembre o pó levantado, que há de ser pó caído. Levanta-se o pó com o vento da vida e muito mais com o vento da fortuna. Mas lembre-se o pó, que o vento da fortuna não pode durar mais que o vento da vida, e que pode durar muito menos, porque é mais inconstante. O vento da vida, por mais que cresça, nunca pode chegar a ser bonança. O vento da fortuna, se cresce, pode chegar a ser tempestade, e tão grande tempestade que se afogue nela o mesmo vento da vida. Pó levantado, lembra-te outra vez que hás de ser pó caído e que tudo há de cair e ser pó contigo. Estátua de Nabuco, ouro, prata, bronze, ferro, lustre, riqueza, fama, poder, lembra-te que tudo há de cair de um golpe e que então se verá o que agora não queremos ver, que tudo é pó, pó de terra. Eu não me admiro, senhores, que aquela estátua em um momento se convertesse toda em pó. Era imagem de homem, isso bastava. O que me admira e admirou sempre é que se convertesse, como diz o texto, em pó de terra, in favilam estive are. A cabeça da estátua não era de ouro, pois por que você não converte o ouro em pó de ouro? O peito e os braços não eram de prata, por que você não converte a prata em pó de prata? O ventre não era de bronze e o demais de ferro, por que você não converte o bronze em pó de bronze e o ferro em pó de ferro? Mas o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo em pó de terra? Sim, tudo em pó de terra. Cuida o ilustre desvanecido que é de ouro, e todo esse resplendor em caindo há de ser pó e pó de terra. Cuida o rico inchado que é de prata, e toda essa riqueza em caindo há de ser pó e pó de terra. Cuida o robusto que é de bronze, cuida o valente que é de ferro, um confiado, outro arrogante, e toda essa fortaleza e toda essa valentia em caindo há de ser pó e pó de terra. In favilam estive are. Senhor pó, nimium ne crede colori. A pedra que desfez em pó a estátua é a pedra daquela sepultura. Aquela pedra é como a pedra do pintor que moe todas as cores e todas as desfazem em pó. O negro da sotana, o branco da cota, o pavonaço do mantelete, o vermelho da púrpura, tudo ali se desfaz em pó.
Adão quer dizer Ruber, o vermelho, porque o pó do campo Damasceno de que Adão foi formado era vermelho. E parece que escolheu Deus o pó daquela cor tão prezada para nela e com ela desenganar a todas as cores. Desengane-se a escarlata mais fina, mais alta e mais coroada, e desenganem-se daí abaixo todas as cores, que todas se hão de moer naquela pedra e desfazerem em pó. E o que é mais, todas em pó da mesma cor. Na estátua o ouro era amarelo, a prata branca, bronze verde, ferro negro. Mas tanto que a tocou a pedra, tudo ficou da mesma cor, tudo da cor da terra. In favilla mestive are. O pó levantado como vão quis fazer distinções de pó a pó. E porque não pôde distinguir a substância, pôs a diferença nas cores. Porém a morte, como vingadora de todos os agravos da natureza, a todas essas cores faz da mesma cor, para que não distinga a vaidade e a fortuna os que fez iguais à razão. Ouvia Santo Agostinho: respite sepulcra et vide quis dominus, quis servus, quis pauper, quis dives, discernes hypotes regem avincto, fortem adebili, pulcrum adeforme. Abri aquelas sepulturas, diz Agostinho, e vede qual é ali o Senhor e qual o servo, qual é ali o pobre e qual o rico. Discernes hypotes, distingui-me ali, se podeis, o valente do fraco, o formoso do feio, o rei coroado de ouro do escravo de argel carregado de ferros. Distingui-los? Conhecei-los? Não por certo. O grande e o pequeno, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, o senhor e o escravo, o príncipe e o cavador, o alemão e o etíope, todos ali são da mesma cor. Passa Santo Agostinho da sua África à nossa Roma e pergunta assim: ubi sunt quos ambievam tibium potentatus, ubi insuperabilis imperatores, ubi exercitum duces, ubi satrape et tirani. Onde estão os cônsules romanos? Onde estão aqueles imperadores e capitães famosos que desde o Capitólio mandavam o mundo? Que se fez dos Césares e dos Pompeus, dos Mários e dos Silas, dos Cipiões e dos Emílios, dos Augustos, dos Cláudios, dos Tibérios, dos Vespasianos, dos Titos, os Trajanos, que é deles? Nunc omnia purvis, tudo pó. Nunc omnia faville, tudo cinza. Nunc in paucis versibus seorum memoria est. Não resta de todos eles outra memória mais que os poucos versos das suas sepulturas. Meu Agostinho, também esses versos que seriam então, já os não há. Apagaram-se as letras. Comeu o tempo as pedras, também as pedras morrem. Mors etiam saxis nominibusque venit. Oh, que memento este para Roma! Já não digo como até agora: lembra-te, homem, que és pó levantado e has de ser pó caído. O que digo é: lembra-te, Roma, que és pó levantado e que és pó caído juntamente. Olha Roma daqui para baixo e ver-te-ás caída e sepultada debaixo de ti. Olha Roma de lá para cima e ver-te-ás levantada e pendente em cima de ti. Roma sobre Roma e Roma debaixo de Roma. Nas margens do Tibre, a Roma que se vê para cima, vê-se também para baixo. Mas aquilo são sombras. Aqui a Roma que se vê em cima, vê-se também embaixo. Não é engano da vista, senão verdade. A cidade sobre as ruínas, corpo sobre o cadáver, a Roma viva sobre a morta. Que coisa é Roma, senão um sepulcro de si mesma? Embaixo as cinzas, em cima a estátua, embaixo os ossos, em cima o vulto. Este vulto, esta majestade, esta grandeza, é a imagem e só a imagem do que está debaixo da terra.
ordenou a providência divina que Roma fosse tantas vezes destruída e depois edificada sobre suas ruínas, para que a cabeça do mundo tivesse uma caveira em que se ver. Um homem pode se ver na caveira de outro homem. A cabeça do mundo não se podia ver senão na sua própria caveira. Que é Roma levantada? A cabeça do mundo. Que é Roma caída? A caveira do mundo. Que são esses pedaços de termas e coliseus, senão os ossos rotos e truncados desta grande caveira? E que são essas colunas, essas agulhas desenterradas, senão os dentes mais duros desencaixados dela? Oh, que sisuda seria a cabeça do mundo se se visse bem na sua caveira. Nabuco, depois de ver a estátua convertida em pó, edificou outra estátua. Louco, que é o que te disse o profeta? Tu rex es caput, tu rei, és a cabeça da estátua. Pois se tu és a cabeça e estás vivo, olha a cabeça viva para a cabeça defunta, olhe a cabeça levantada para a cabeça caída, olhe a cabeça para a caveira. Oh, se Roma fizesse o que não soube fazer Nabuco! Oh, se a cabeça do mundo olhasse para a caveira do mundo! A caveira é maior que a cabeça, para que tenha menos lugar a vaidade e maior matéria ao desengano. Isto fui e isto sou. Nisto parou a grandeza daquele imenso todo, de que hoje sou tão pequena parte? Nisto parou. E o pior é, Roma minha, se me dás licença para que te diga, que não há de parar só nisto. Este destroço e estas ruínas que vês tuas não são as últimas. Ainda te espera outra antes do fim do mundo profetizado nas Escrituras. Aquela Babilônia de que fala São João quando diz no Apocalipse: Cetirit Babylon, é Roma, não pelo que hoje é, senão pelo que há de ser. Assim o entendem São Jerônimo, Santo Agostinho, São Ambrósio, Tertuliano, Ecumênio, Cassiodoro e outros padres, a quem seguem concordemente intérpretes e teólogos. Roma, a espiritual, é eterna, porque porte inferi non prevalebunt adversus eam. Mas Roma, a temporal, sujeita está como as outras metrópoles às monarquias, e não só sujeita, mas condenada à catástrofe das coisas mudáveis e aos eclipses do tempo. Nas tuas ruínas vês o que foste, nos teus oráculos lês o que hás de ser. E se queres fazer verdadeiro juízo de ti mesma, pelo que foste e pelo que hás de ser, estima o que és. Nesta mesma roda natural das coisas humanas, descobriu a sabedoria de Salomão 2 espelhos recíprocos que podemos chamar do tempo, em que se vê facilmente o que foi e o que há de ser. Quid est quod fui, ipsum quod futurum est. Quid est quod factum est, ipsum quod faciendum est. Que é o que foi, aquilo mesmo que há de ser. Que é o que há de ser, aquilo mesmo que foi. Ponde estes 2 espelhos, um defronte do outro, e assim como os raios do ocaso ferem o Oriente e os do Oriente o ocaso, assim, por reverberação natural e recíproca, achareis que no espelho do passado se vê o que há de ser e no do futuro o que foi. Se quereis ver o futuro, lede as histórias e olhai para o passado. Se quereis ver o passado, lede as profecias e olhai para o futuro. E quem quiser ver o presente, para onde há de olhar? Não o disse Salomão, mas eu o direi. Digo que olhe juntamente para um e para outro espelho. Olhai para o passado e para o futuro e vereis o presente. A razão ou consequência manifesta. Se no passado se vê o futuro e no futuro se vê o presente, segue-se que no passado e no futuro se vê o presente, porque o presente é o futuro do passado e o mesmo presente é o passado do futuro. Quid est quod fui, ipsum quod futurum est. Quid est quod est,
ipsum quod fui et quod futurum est. Roma, o que foste, isso haste ser, e o que foste e o que haste ser, isso és. Vê-te bem nestes dois espelhos do tempo e conhecer-te-ás. E se a verdade deste desengano tem lugar nas pedras, quanto mais nos homens. No passado foste pó, no futuro haste ser pó, logo no presente és pó, purvis és. Este foi o memento dos vivos, acabo com o memento dos mortos. Aos vivos disse: lembre-se o pó levantado que há de ser pó caído. Aos mortos digo: lembre-se o pó caído que há de ser pó levantado. Ninguém morre para estar sempre morto. Por isso a morte nas escrituras se chama sono. Os vivos caem em terra com o sono da morte. Os mortos jazem na sepultura, dormindo, sem movimento, nem sentido aquele profundo e dilatado letargo. Mas quando o pregão da trombeta final o chamar a juízo, todos hão de acordar e levantar-se outra vez. Então dirá cada um com Davi: ego dormivi et soporato sum et resurrexi. Lembre-se, pois, do pó caído, que há de ser pó levantado. Este segundo memento é muito mais terrível que o primeiro. Aos vivos disse: memento homo quia purvis est et in pulverem reverteris. Aos mortos digo com as palavras trocadas, mas com sentido igualmente verdadeiro: memento purvis quia homo est et in hominem reverteris. Lembra-te, pó, que és homem e que em homem te hás de tornar. Os que me ouvirão já sabem que cada um é o que foi e o que há de ser. Tu que jazes nesta sepultura, sabe-o agora. Eu vivo, tu estás morto. Eu falo, tu estás mudo. Mas assim como eu, sendo homem, porque fui pó e hei de tornar a ser pó, sou pó, assim tu, sendo pó, porque foste homem, has de tornar a ser homem, és homem. Morre a águia, morre a fênix, mas a águia morta não é a águia, e a fênix morta é fênix. E por quê? A águia morta não é águia, porque foi águia, mas não há de tornar a ser águia. A fênix morta é fênix, porque foi fênix e há de tornar a ser fênix. Assim és tu que jazes nesta sepultura. Morto sim, desfeito em cinza sim, mas em cinzas como as da fênix. A fênix desfeita em cinzas é fênix, porque foi fênix e há de tornar a ser fênix. E tu, desfeito também em cinzas, és homem, porque foste homem e hás de tornar a ser homem. Não é a proposição nem comparação minha, senão da sabedoria e verdade eterna. Ouçam os mortos a um morto que, melhor que todos os vivos, conheceu e pregou a fé da imortalidade. In idulo meo moriar, et sicut fênix multiplicabo dies meus. Morrerei no meu ninho, diz Job, e como fênix multiplicarei os meus dias. Os dias soma-os a vida, diminui-os a morte e multiplica-os a ressurreição. Por isso Job, como vivo, como morto e como imortal, se compara a fênix. Nem pudera este grande herói, pois chamou ninho à sua sepultura, comparar-se à rainha das aves como rei que era. Mas falando de si e conosco naquela medida em que todos somos iguais, não se comparou à águia, senão à fênix, porque o nascer águia é fortuna de poucos, o renascer fênix é a natureza de todos. Todos nascemos para morrer e todos morremos para ressuscitar. Para nascer antes de ser, tivemos necessidade de pai e mãe que nos gerasse. Para renascer depois de morrer como a fênix, o mesmo pó em que se corrompeu e desfez o corpo, é o pai e a mãe de que havemos de tornar a ser gerados. Putredini dixi, pater meus es, mater mea, et soror mea verinimus. Sendo, pois, igualmente certa esta segunda metamorfose como a primeira,
Preguemos também aos mortos, como pregou Ezequiel, para que nos ouçam mortos e vivos. Se dissermos aos vivos, lembra-te, homem, que és pó, porque foste pó e has te tornar a ser pó, brademos com a mesma verdade aos mortos que já são pó. Lembra-te, pó, que és homem, porque foste homem e has te tornar a ser homem. Memento purvis quia homo es, et in hominem reverteris. Senhores meus, não seja isto cerimônia. Falemos muito seriamente que o dia é disso. Ou cremos que somos imortais ou não. Se o homem acaba com o pó, não tenho o que dizer. Mas se o pó há de tornar a ser homem, não sei o que vos diga, nem o que me diga. A mim não me faz medo o pó que hei de ser. Faz medo o que há de ser o pó. Eu não temo na morte a morte, temo a imortalidade. Eu não temo hoje o dia de cinza, temo hoje o dia de Páscoa, porque sei que hei de ressuscitar, porque sei que hei de viver para sempre, porque sei que me espera uma eternidade, ou no céu ou no inferno. Cio enim quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum. Cio diz, notai, não diz creio, senão cio, sei. Porque a verdade e certeza da imortalidade do homem não só é fé, senão também ciência. Por ciência e por razão natural, a conheceram Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos gentios. Mas que importava que eu não alcançasse a razão onde está a fé? Que importa a autoridade dos homens onde está o testemunho de Deus? O pó daquela sepultura está clamando: de terra surrecturus sum, et rursum circundabor pelle mea, et in carne mea videvo Deum meum, quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturis sunt, et non alius. Este homem, este corpo, estes ossos, esta carne, esta pele, estes olhos, este eu e não outro, é o que há de morrer, sim, mas reviver e ressuscitar a imortalidade, mortal até o pó, mas depois do pó imortal. Crede Soc, utico et domine, pois que efeito faz em nós este conhecimento da morte e esta fé da imortalidade? Quando considero na vida que se usa, acho que não vivemos como mortais, nem vivemos como imortais. Não vivemos como mortais, porque tratamos das coisas desta vida como se esta vida for eterna. Não vivemos como imortais, porque nos esquecemos tanto da vida eterna como se não houvera tal vida. Se esta vida fora imortal e nós imortais, que havíamos de fazer senão o que fazemos? Estai comigo. Se Deus, assim como fez um Adão, fizera dois, e o segundo fora mais sisudo que o nosso, nós havíamos de ser mortais como somos, e os filhos do outro Adão haviam de ser imortais. E estes homens imortais, que haviam de fazer neste mundo? Isto mesmo que nós fazemos. Depois que não coubessem no paraíso, se fossem multiplicando, haviam-se de estender pela terra. Haviam de conduzir de todas as partes do mundo todo o bom, precioso e deleitoso que Deus para eles tinha criado. Haviam de ordenar cidades e palácios, quintas, jardins, fontes, delícias, banquetes, representações, músicas, festas e tudo aquilo que pudesse formar uma vida alegre e deleitosa. Não é isto que nós fazemos? E muito mais do que eles haviam de fazer, porque o haviam de fazer com justiça, com razão, com modéstia, com temperança, sem luxo, sem soberba, sem ambição, sem inveja, e com concórdia, com caridade, com humanidade. Mas como se ririam então, e como pasmariam de nós aqueles homens imortais? Como se ririam das nossas loucuras? Como pasmariam da nossa cegueira, vendo-nos tão ocupados, tão solícitos, tão desvelados pela nossa vidazinha de 2 dias,
e tão esquecidos e descuidados da morte, como se fôramos tão imortais como eles. Eles sem dor nem enfermidade, nós enfermos e gemendo. Eles vivendo sempre, nós morrendo. Eles não sabendo o nome à sepultura, nós enterrando uns aos outros. Eles gozando o mundo em paz e nós fazendo demandas e guerras pelo que não havemos de gozar. Homenzinhos miseráveis, haviam de dizer. Homenzinhos miseráveis, loucos, insensatos. Não vedes que sois mortais? Não vedes que haveis de acabar amanhã? Não vedes que vos hão de meter debaixo de uma sepultura? E que de tudo quanto andais afanando e adquirindo, não haveis de lograr mais que 7 pés de terra? Que doidice, que cegueira é logo a vossa! Não sendo como nós, quereis viver como nós? Assim é. Morimur ut mortales, vivimos ut immortales. Morreremos como mortais que somos e vivemos como se fôramos imortais. Assim o dizia Sêneca, gentio à alma gentia. Vós a isto dizeis que Sêneca era um estoico. E não é mais ser cristão que ser estoico? Sêneca não conhecia a imortalidade da alma. O mais a que chegou foi a duvidá-la e, contudo, entendia isto. Ora, senhores, já que somos cristãos, já que sabemos que havemos de morrer e que somos imortais, saibamos usar da morte e da imortalidade. Tratemos desta vida como mortais e da outra como imortais. Pode haver loucura mais arrematada? Pode haver cegueira mais cega que empregar-me todo na vida que há de acabar e não tratar da vida que há de durar para sempre? Cansar-me, afligir-me, matar-me pelo que forçosamente hei de deixar e do que hei de lograr ou perder para sempre e não fazer nenhum caso? Tantas diligências para esta vida, nenhuma diligência para outra vida. Tanto medo, tanto receio da morte temporal e da eterna nenhum temor? Mortos, mortos, desenganai estes vivos. Dizei-nos que pensamentos e que sentimentos foram os vossos quando entrastes e saístes pelas portas da morte. A morte tem 2 portas. Qui exaltas me de portis mortis. Uma porta de vidro, por onde se sai da vida, outra porta de diamante, por onde se entra a eternidade. Entre estas 2 portas se acha subitamente um homem no instante da morte, sem poder tornar atrás, nem parar, nem fugir, nem dilatar, senão entrar para onde não sabe e para sempre. Oh, que trânsito tão apertado! Oh, que passo tão estreito! Oh, que momento tão terrível! Aristóteles disse que entre todas as coisas terríveis, a mais terrível é a morte. Disse bem, mas não entendeu o que disse. Não é terrível a morte pela vida que acaba, senão pela eternidade que começa. Não é terrível a porta por onde se sai, a terrível é a porta por onde se entra. Se olhais para cima, uma escada que chega até o céu. Se olhais para baixo, um precipício que vai parar no inferno. E isto é incerto. Dormindo Jacó sobre uma pedra, viu aquela escada que chegava da terra até o céu. E acordou atônito, gritando: Terribilis est locus iste. Oh, que terrível lugar é este! E por que é terrível, Jacó? Non est hic aliud nisi domus tei et porta celi. Porque isto não é outra coisa senão a porta do céu. Pois a porta do céu, a porta da bem-aventurança é terrível. Sim, porque é uma porta que se pode abrir e que se pode fechar. E aquela porta que se abriu para 5 virgens prudentes e que se fechou para 5 nécias, et clausa est janua.
E se esta porta é terrível para quem olha só para cima, quão terrível será para quem olhar para cima e mais para baixo. Se é terrível para quem olha só para o céu, quanto mais terrível será para quem olhar para o céu e para o inferno juntamente. Este é o mistério de toda a escada em que Jacó não reparou inteiramente, como quem estava dormindo. Quem viu Jacó que pela escada subiam e desciam anjos, mas não reparou que aquela escada tinha mais degraus para descer que para subir. Para subir era a escada da terra até o céu, para descer era a escada do céu até o inferno. Para subir era a escada por onde subiram anjos a ser bem-aventurados, para descer era a escada por onde desceram anjos a ser demônios. Terrível escada para quem não sobe, porque perde o céu e a vista de Deus. E mais terrível para quem desce, porque não só perdeu o céu e a vista de Deus, mas vai arder no inferno eternamente. Esta é a visão mais que terrível que todos havemos de ver. Este é o lugar mais que terrível por onde todos havemos de passar e por onde já passaram todos os que ali jazem. Jacó jazia sobre a pedra, ali a pedra jaz sobre Jacó, ou Jacó debaixo da pedra. Já dormiram o seu sono, dormieram somnum suum, já viram aquela visão, já subiram ou desceram pela escada. Se estão no céu ou no inferno, Deus o sabe, mas tudo se averiguou naquele momento. Oh, que momento, torno a dizer. Oh, que passo. Oh, que transe tão terrível. Oh, que temores. Oh, que aflição. Oh, que angústias. Ali, senhores, não se teme a morte, teme-se a vida. Tudo que ali dá pena é tudo que nesta vida deu gosto, e tudo que buscamos por nosso gosto, muitas vezes com tantas penas. Oh, que diferentes parecerão então todas as coisas desta vida. Que verdades, que desenganos, que luzes tão claras de tudo o que neste mundo nos cega. Nenhum homem há naquele ponto que não desejara muito uma de duas: ou não ter nascido, ou tornar a nascer de novo para fazer uma vida muito diferente. Mas já é tarde, já não há tempo, via tempus non erit amplius. Cristãos e senhores meus, por misericórdia de Deus, ainda estamos em tempo. É certo que todos caminhamos para aquele passo. É infalível que todos havemos de chegar e todos nos havemos de ver naquele terrível momento, e pode ser que muito cedo. Julgue cada um de nós se será melhor arrepender-se agora ou deixar o arrependimento para quando não tenha lugar, nem seja arrependimento. Deus nos avisa, Deus nos dá estas vozes, não deixemos passar esta inspiração, que não sabemos se será a última. Se então havemos de desejar em vão começar outra vida, comecemos-la agora. Dixi nun cepi. Comecemos de hoje em diante a viver como quereramos ter vivido na hora da morte. Vive assim como quiseras ter vivido quando morras. Oh, que consolação tão grande será então a nossa se o fizermos assim. E pelo contrário, que desconsolação tão irremediável e tão desesperada se nos deixarmos levar da corrente quando nos acharmos onde ela nos leva. É possível que me condenei por minha culpa e por minha vontade, e conhecendo muito bem o que agora experimento sem nenhum remédio. É possível que por uma cegueira de que me não quis apartar, por um apetite que passou em um momento, hei de arder no inferno enquanto Deus for Deus? Cuidemos nisto, cristãos. Cuidemos nisto. Em que cuidamos e em que não cuidamos? Homens mortais, homens imortais, se todos os dias podemos morrer, se cada dia nos irmos chegando mais à morte e ela a nós, não se acabe com este dia a memória da morte. Resolução uma vez
que sem resolução nada se faz. E para que esta resolução dure e não seja como outras, tomemos cada dia uma hora e que cuidemos bem naquela hora. De 24 horas que tem o dia, porque se não dará uma hora à triste alma. Esta é a melhor devoção e mais útil penitência e mais agradável a Deus que podeis fazer nesta quaresma. Tomar uma hora cada dia, em que só por só com Deus e conosco cuidemos na nossa morte e na nossa vida. E porque espero da vossa piedade e do vosso juízo que aceitareis este bom conselho, quero acabar deixando-vos 4 pontos de consideração para os 4 quartos desta hora. Primeiro, quanto tenho vivido. Segundo, como vivi. Terceiro, quanto posso viver. Quarto, como é bem que viva. Torno a dizer, para que vos fique na memória: quanto tenho vivido, como vivi, quanto posso viver, como é bem que viva. Memento homo.